Olá pessoal, bem-vindos ao quadro. Nessa aula nós vamos estudar a formação de imagens para os casos em que acontece refração da luz. Mas antes disso, vamos definir o que seria um dióptro plano. Em todas as nossas aulas, nós sempre trabalhamos com par de meios, que eu chamei de meio 1 e de meio 2. Esses meios são sempre homogêneos e transparentes. Do contrário, não seria possível a ocorrência de refração da luz. Que meios poderiam ser estes? Aqui no nosso exemplo, nós vamos trabalhar com o ar e com a água, mas poderia ser, por exemplo, o ar e o vidro, a água e o vidro. O conjunto desses meios que são homogêneos e transparentes e que estão separados por uma superfície plana recebe o nome de dióptro plano. Então não precisam se assustar se vocês encontrarem esse termo nos vestibulares, ok? Imaginem a seguinte situação. Existe um objeto, eu vou chamá-lo de objeto P, e esse objeto está dentro da água. Imagine agora raios de luz que partem deste objeto em direção ao ar. Nós vimos que quando o raio de luz incide perpendicular à superfície, que não ocorre desvio do raio refratado. Ele também segue com um ângulo de refração igual a 90 graus. Nós vimos também que quando o raio de luz incide de forma oblíqua com um ângulo de incidência I, que ocorre desvio do raio refratado. Como neste caso o raio de luz está passando do meio de maior refringência para o meio de menor refringência, uma vez que o índice de refração do ar é menor que o índice de refração da água, a velocidade de propagação deste raio de luz irá aumentar. Isso significa que o raio de luz refratado vai se afastar da normal num ângulo R que é maior que o ângulo I, ok? Um ângulo de refração. Agora, vamos imaginar que existe um observador localizado neste ponto. Este observador enxerga o objeto P dentro da água. Imagine que é uma pessoa parada à beira de um rio e que esse objeto P é um peixe. Esse observador enxerga esse peixe? Bom, vocês podem observar que os raios de luz refratados são divergentes e não se encontram em nenhum ponto do espaço. Mas se nós traçarmos os prolongamentos desses raios, vocês podem observar que os prolongamentos se encontram neste ponto, ou seja, neste ponto é formada uma imagem deste objeto que eu vou chamar de P', e o observador enxerga essa imagem, ou seja, o observador enxerga a imagem em uma posição diferente da posição real do objeto. Então, no caso de um observador à beira de um rio, ele veria o peixe em uma posição diferente da posição real do peixe. Ele veria o peixe mais próximo da superfície. Vamos ver se acontece o mesmo quando o objeto está no ar e o observador está na água. Novamente, eu tracei dois raios de luz, sendo um perpendicular à superfície e um que incide obliquamente com um ângulo igual a I. No caso em que o raio incide com um ângulo de 90 graus, o raio refratado novamente não sofre nenhum desvio, e no caso em que o raio incide com um ângulo de incidência igual a I, o raio refratado sofre desvio se aproximando da normal, ou seja, o ângulo de refração neste caso é menor que o ângulo de incidência. Esse raio se aproximou da normal porque a sua velocidade diminui ao passar de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Se nós localizarmos o observador nesta posição, agora, por exemplo, vocês podem imaginar uma pessoa dentro de uma piscina olhando para uma fruta que está pendurada em uma árvore. Se nós fizermos o prolongamento dos raios de luz refratados, vocês podem observar que esses prolongamentos irão se encontrar em um ponto
um pouco acima do ponto real do objeto, formando aqui uma imagem pelinha. Vocês observaram nestes dois casos que a imagem é formada em um ponto virtual, uma vez que ela é formada pelo prolongamento dos raios de luz refratados e que este ponto virtual está localizado em uma posição diferente da posição do objeto. Se eu chamar de DO a distância do objeto até a superfície S e de DI a distância da imagem até a superfície S, nós podemos estabelecer uma relação entre essas distâncias e o índice de refração dos meios. A relação é a seguinte: a razão entre a distância da imagem sobre a distância do objeto é igual à razão entre o índice de refração do meio onde está localizado o observador sobre o índice de refração do meio onde está localizado o objeto. Para entender melhor esta relação, vamos resolver um exercício que caiu na Universidade Federal da Bahia. Mas esta resolução ficará para a próxima aula. Até lá!